Louvado, muito boa tarde nessa quarta-feira. Sou o pastor Carlos Henrique da Igreja Cristã Cristo Reina. Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana 894, no bairro Vila Virgínia. E os nossos cultos são os domingos às 9 da manhã e às 18 horas. E às quintas-feiras, 7h30 da noite. E desde já, seja meu convidado, minha convidada toda especial a estar conosco, unidos na fé, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. Recadinho de Deus para você nesta quarta-feira está no livro de Isaías, capítulo 55, e lá no versículo de número 6, que vai dizer assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos que entender e compreender o valor de um convite. Quando nós recebemos um convite, nós podemos dizer sim ou não pelo convite. Mas esse é um convite de muita sabedoria, que o próprio Deus faz com a sua criação, com a humanidade. Que nós deveríamos buscá-lo, que nós deveríamos invocá-lo, enquanto ele se pode achar, enquanto ele está perto. Então, aprenda a valorizar convites que virão na tua vida. E esse tipo de convite de Deus não deve ser desprezado. Então, não importa os momentos da vida, se eu valorizar um convite desse aqui, a situação transforma, a situação muda, a vida melhora, a comunhão com o ser humano, com Deus, vai melhorar em todos os sentidos da vida, porque é um convite espiritual, não é um convite natural, é um convite para nós vivermos o sobrenatural da vida. Nós não podemos fazer milagres extraordinários se Deus não agir. Nós não podemos receber milagres extraordinários se Deus não agir. Então, quando eu tenho um convite desse e eu o aceito, aí a minha vida começa a ser ajustada por aquele que me fez o convite, Deus. Deixa Deus ajustar a tua vida, porque é um Deus que vê, é um Deus que age e um Deus que ajusta. Então nós somos convidados para termos uma vida ajustada pela fé na palavra. Quando Jesus vem dizer para nós em João 15,5 que sem Ele nós não podemos fazer nada, isso é um fato da vida humana, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Por mais que o ser humano pense que possa fazer muitas coisas sem Jesus, mas na visão da espiritualidade, na visão da fé, não pode fazer. Nós somos limitados, nós somos pecadores. Então, aceite esse convite, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto. O próprio Jesus nos disse em Mateus 28:20, eis que estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação desse século. Quando você vê Moisés fazendo uma oração a Deus, a oração de Moisés no Salmos 90, versículo 12, ele fala assim, Senhor, me ensina a entender a brevidade da minha vida, então me dá um coração sábio. Olha que oração que Moisés fez para Deus, pedindo um coração de entendimento para saber que a vida era breve. Então ele queria aproveitar a oportunidade, na sua brevidade, de servir a Deus, de temer a Deus, de confiar em Deus, de depender de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai pegar lá aos Tessalonicenses, aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, ele fala assim, vede prudentemente como andais, não é os passos naturais não, passo físico não, passo espiritual, vede prudentemente como andais, não anda como necios, ignorantes, mas como sábio,
Aí ele vai falar assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remir o tempo é aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Mas se eu andar como prudente, pela minha fé na palavra, está tudo certo. Os problemas virão, as aflições virão. Mas Deus estará perto. Olha que coisa, porque eu vou invocá-lo. Olha que coisa. Estará comigo todos os dias da minha vida. Então eu não estarei desamparado. Eu não estarei abandonado. Deus, o Criador, o soberano, estará conosco. Que coisa maravilhosa. É um convite que não deve ser desprezado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto de você. E você verá coisas extraordinárias acontecendo. Por que eu te garanto isso? Porque Deus te ama. Ainda que você vive uma vida de pecado, mas olha o versículo de número 7, ó. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os nossos pensamentos não são os de Deus não são os nossos. Então deixe o ímpio o seu caminho, o pecador as suas práticas pecaminosas, e sirva a Deus. Sirva a Deus. Pode invocá-lo, que Ele está perto. Pode buscá-lo, que você vai achar. A sua vida tem solução. Os seus problemas têm solução. Então busque em Deus, que você terá a solução dos seus problemas, que Deus vai te ver, agir e te ajustar. E sendo assim, serás uma pessoa abençoada, iluminada por Deus, e dará passos da fé. E quando nós damos passos da fé, nós, pela graça de Deus, chegaremos no nosso porto desejado, os nossos sonhos realizados, sempre na vontade de Deus. E que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. E se você ama a obra de Deus, abençoe o ministério do pastor Carlos, sendo um generoso contribuinte com as suas ofertas, com o seu dízimo, que será muito bem-vindo, porque a obra necessita. Mas que seja por liberalidade, por generosidade. Nada por força nem por violência, não. Deus gosta de um coração generoso e de um coração liberal, em nome de Cristo. Deixarei na descrição o Pix e faça a sua doação aí, de livre e espontânea vontade, em nome de Cristo. Deixa o seu like aí nessa mensagem, dá o seu like aí, compartilha essa mensagem, em nome de Cristo. E se você não me segue, me siga aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, e que sempre tem uma mensagem de Deus, um recadinho de Deus para a tua vida, em nome de Cristo. Um forte abraço do pastor Carlos, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, e nunca deixe de declarar que eternamente Deus seja louvado.